viu, Valdir? Eu não coloquei no automático agora. Okay. Agora tá. Obrigado, Valdir. Ó, senão eu ia ficar falando aqui, só vocês iriam ter aí o conteúdo, né? Mas agora tudo ok, né? Gravando, câmera, ação, luz, tá tudo certo. Então vamos lá. Então, primeira a João, capítulo 5, versos 4 e 5, essa grande declaração que João faz, né? Dizendo que aquele que vence o mundo é justamente aquele que acredita, que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Da mesma forma, queridos, que essa palavra, aquele que crê, não é só uma concordância mental. Eu creio, uma concordância intelectual. Eu creio e sou salvo. Não é isso, tá? É a mesma coisa que a Bíblia fala assim, que a gente tem que viver pela fé. A fé também não é uma crença. A fé é uma prática de vida. Quando a Bíblia fala de fé, principalmente o Novo Testamento, principalmente a Epístola de Tiago, vai falar sobre obras, né? E ele até questiona, você tem fé? Então mostra pelas tuas obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Da mesma forma, ou seja, que a fé não é desassociada das obras, e a fé não é uma concordância mental, mas uma ação. Da mesma forma também, o crer em Cristo não é só uma questão eu creio no meu coração, não. Isso é demonstrado por uma forma de viver, por um estilo de vida. Tá certo? Então, eu creio em Cristo, eu creio que Ele é Deus. Então, para que isso seja bíblico, para que isso tenha efeito na vida e na eternidade, isso precisa desembocar, precisa ser traduzido nos relacionamentos, ser traduzido na vida, como eu lido com as pessoas. Amados, o que vai ser o termômetro da nossa fé em Cristo? Deixa eu falar um negócio que eu acho, né? Pelo menos eu entendo que será interessante, principalmente para as irmãs. Esteja atenta aí, irmãs. E a gente, os varões, nós vamos estar cuidadosos nesse negócio. Nós homens, a forma que nós tratamos as nossas esposas, ou as mulheres, né? No sentido mais genérico, é a maneira como nós entendemos Jesus. Sabia disso? Quando Paulo, em Efésios, capítulo de número 5, de Efésios, ele vai falar que, por exemplo, nós, casados, lógico, né? Tratamos as nossas esposas alimentando, cuidando, protegendo, guiando, se sacrificando por ela, dando a vida por ela. Nós, então, estamos fazendo como Cristo faz em relação a todos nós. Então, quando eu não trato a minha esposa bem, quando eu não cuido da minha esposa, quando eu não alimento a minha esposa, não dou o necessário para ela, né? A sustento, quando eu não vivo para ela, quando eu não me sacrifico por ela, eu estou declarando que Jesus, olha só, Jesus não é meu Senhor e não é meu Deus. Veja que coisa grave, né? Então, assim, as irmãs podem estar pensando, nossa, eu queria um esposo igual a Jesus. Quem não queria? E aí não teria dificuldade nenhuma dessa esposa ser submissa ao marido, quando o marido é parecido com Jesus, né? É difícil ser submissa aos cabras aí ruim, né? Aí é um desafio absurdo. Não é, queridos? Então, quando a Bíblia fala, a gente crê em Cristo, crê em Jesus, é porque nós consideramos Ele como Deus e nosso Senhor. E como nós consideramos Jesus como Deus, então nós vamos viver a sua imagem conforme a sua semelhança. Por quê, amados? Porque nós nos tornamos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, se vocês quiserem a Bíblia para conferir. Evangelho de João, capítulo de número 1. Versículos de número 11, 12 e 13. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 11, 12 e 13. Vai estar escrito mais ou menos assim. Jesus, né, no caso, né? Jesus, veio para o que era seus, ou seja, os judeus. Os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, a saber, não foi pela carne, não foi pelo sangue, não foi pela vontade do varão, mas foi de Deus. Olha só. Então, nós fomos feitos filhos de Deus em Jesus. Na verdade, Deus só tem um filho, que é o próprio Jesus. Nós somos em Jesus, ou seja, a partir de Jesus, criados em Jesus, nascidos em Jesus.
gerados em Jesus, edificados em Jesus, aí sim nós nos tornamos filhos por adoção em Jesus. É o que diz o Efésios capítulo 1, por exemplo. Lá no comecinho, lá para os versos 3, 4, alguma coisa assim, a Bíblia vai dizer que nós somos em Cristo adotados. Deus tem 5 filhos, 5 filhos. Filho por criação, filho por eleição, filho por... Calma aí. Filho por criação, filho por adoção, filho... Eu falei 5, né? Agora eu tenho que inventar um, porque eu só estou lembrando de 4. Mas vamos lá. Anotem aí, tá, mas filho por criação, filho por eleição, filho por adoção e filho por geração. São 4. Então, são 4. Tá aqui, ó. Filho por criação, os anjos. Filho por eleição, os judeus, Israel, os hebreus. Filho por adoção, a igreja. Filho por geração, Jesus. Tá certo? Olha só. Mas Jesus é o único filho gerado. É o único gerado por Deus. Por quê? Todos os outros foram criados por Deus. Os anjos foram criados por Deus. Os judeus, né? A gente inclui judeu e igreja, porque é ser humano que a gente está falando. Então, os homens criados por Deus, né? Só Jesus foi gerado, não criado. Por quê? Porque ele é criador. Ele é Deus também, como pai, igualmente como filho. E nós vamos falar também aí da declaração, depois eu mando para vocês a declaração da igreja lá no 4º século, dizendo que Jesus é filho de Deus gerado, mas não criado. É por isso, nós vamos ler o texto daqui a pouco, né? Em Evangelho de João, diz lá que Jesus é o unigênito. Já ouviram essa expressão, né? Ou já leram? Unigênito. Isso quer dizer que ele é o único gerado, não há outro. Diferente de primogênito. Primogênito é o mais velho, é o irmão mais velho, né? É o filho mais velho, melhor dizendo. Nossa, a Karen tinha saído aqui. É o filho mais velho, tá? O primogênito. Jesus, além dele ser o primogênito, ele é o unigênito, o único que foi gerado. Então, vamos lá. Na declaração de Pedro, né, em Mateus capítulo 16 e verso 16, equivale, quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso é equivalente, é a mesma coisa de dizer, tu és Deus. Por quê? Porque filho de Deus é Deus. A gente não tem aquele ditado, né, que eu sempre uso como exemplo, filho de peixe não é peixinho? Por que a gente diz isso, amados? Que filho de peixe é peixinho? Porque filho de peixe não pode ser outra coisa a não ser peixe. A gente está falando de natureza gerada. Filho de peixe, por exemplo, não pode ser sapinho. Filho de peixe não pode ser jacarezinho. Filho de peixe não pode ser tartaruguinha. Não é? Filho de peixe só pode ser peixinho, porque o peixe só pode... Aliás, todo animal só pode gerar ele mesmo, a sua natureza. Então, quando o Pedro diz, naquela cultura, eles entendiam isso muito claramente. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro estava declarando exatamente isso. Tu és ungido, tu és o próprio Deus. Olha só. Tem uma pintura, aí me parece que é da era medieval, que tem essa frase, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e a pintura, no final dessa frase, é como eles todos dobrassem o joelho diante de Jesus. Todos aqueles 12 homens. Olha que coisa interessante, né? O que o artista, ele criou, né? Nesse sentido artístico. Tinha a frase, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus no meio, e os 12 apóstolos de joelhos dobrados, adorando Jesus. Só se adora a Deus, e os judeus sabiam muito bem disso, mas qualquer outro povo, né? Então, nessa declaração, o artista traduziu aí que quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, todos eles dobraram, caíram de joelhos diante de Deus, adorando, reconhecendo que o próprio Deus estava lá com eles, o Emmanuel, o Deus conosco. Né? É interessante, o João capítulo 1, verso 14. Né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Mas por que o verso 14 diz isso? Porque o verso, estou falando do João capítulo 1, porque o verso de número 1, capítulo 1, vai dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. Olha que coisa interessante. No princípio, olha, no princípio, que princípio é esse que João, no seu evangelho, ele se refere? Não é o princípio de Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não é esse princípio, tá certo? Gênesis, capítulo 1, verso 1, é o princípio da criação, né? O princípio da criação. Aí Deus cria todas as coisas ali, na criação aqui. Mas João está falando do princípio na eternidade, onde nada existia. Então, no princípio, era o verbo. E o verbo, na língua grega, o verbo, a palavra verbo, né, até se é traduzido por palavra mesmo, logos, né? O original está lá, arquerologos. Então, a palavra logos quer dizer palavra, verbo, tratado. Mas no conceito grego, o verbo, o logos, era o que dava origem a todas as coisas. Era a substância de tudo que existia. No conceito da língua grega, a palavra logos era o que dava origem a todas as coisas criadas. Olha que coisa interessante. E é por isso que João usa esse termo, essa palavra logos. Né? Poderia usar outra, rema, por exemplo. Né? Rema também é traduzido por palavra. Mas ele usa o logos. Então, no princípio, era o verbo, era o logos. O logos estava com Deus. Então, a gente aprende que Jesus, ele subsistia, ele existia junto com o Pai e com o Espírito Santo. E a declaração continua do verso 1. E o verbo era Deus. Então, Jesus é o próprio Deus. O Evangelho de João, todo o Evangelho, ele traz essas declarações a respeito de Jesus. Tu és Deus, tu és Deus. Então, quando João escreve a respeito de Jesus, ele pretende falar para a igreja, declarar para a igreja, mostrar mesmo que Jesus é divino, ele é Deus, é o pão vivo que desceu do céu. Né? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu, que é o Filho do Homem. Então, a salvação vem por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no Evangelho de João, a gente encontra essas declarações que não encontra em nenhum dos outros três, né? Ou seja, o Mateus, o Marcos e o Lucas. Então, a gente percebe aqui. O próprio Jesus, na verdade, ele declara, né? Ser da mesma natureza de Deus. O próprio Jesus disse isso. Eu sou Deus. Capítulo 10, Evangelho de João. Tudo isso aqui que a gente vai falar é João aqui que falou, irmão. O relator, né? Evangelho de João, capítulo 10, verso 30. Vamos lá. A não ser que vocês saibam aí já de cor assim, gravado, podem recitar também. Não tem problema não. Jesus, ele disse, lá no capítulo de número 10 do Evangelho de João, versículo de número 30, ele disse, olha, eu e o Pai somos um. É bem interessante essa declaração. Jesus não estava dizendo que ele e o Pai eram a mesma pessoa. Não é isso, tá? Porque nós acreditamos na trindade, né? Ou na triunidade, tá? Jesus estava dizendo, eu e o Pai somos da mesma natureza. Quando ele disse, eu e o Pai somos um. Não é que ele era a mesma pessoa. Tá aí, não tá no verso 30? Eu e o Pai somos um. Ou seja, uma mesma essência, uma mesma natureza, tá? O verso de número 36, olha que coisa interessante. 36. Capítulo 10 mesmo aí. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Então, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, os seus ouvintes, que eram aqueles líderes religiosos, lá, os líderes, os fariseus, né, os sacerdotes e tal, eles entenderam. Você está falando que você é Deus? Olha que coisa interessante, amados. Quando a gente vai aqui para o capítulo 5, Evangelho de João, tudo é Evangelho de João, tá? Capítulo 5 de João, verso 17 e o verso 18. Deixa eu ler aqui com vocês. João 5, 17 e 18. E Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora. Opa, calma aí que bateu um vento oriental aqui. E eu trabalho também. Verso 18 do capítulo 5. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Olha só, amados, preste atenção na declaração. Fazendo-se igual a Deus. Então, quando Jesus dizia assim, olha, eu sou filho de Deus, naquela cultura era a mesma coisa de falar, eu sou Deus. E aí os judeus falaram, vamos apedrejar, porque ele está blasfemando.
Ele está dizendo que é igual a Deus, que ele é Deus. Que de fato isso é um absurdo, né? Como que um homem pode falar, eu sou Deus? Tem uns que são meio doidos aí, nem pensam que são, né? Pela atitude, soberba e tal. Mas declarar assim, aí tem que ser muita loucura, né, irmão? Alguém disse, ou Jesus de fato era Deus ou era um lunático. Porque declarar o que ele declarou, né? Ou era Deus ou era lunático, e nós sabemos. É Deus. Nós temos a convicção, é Deus. Isso é uma questão puramente intelectual? Não, amados. No nosso caso, de discípulos de Cristo, o entender ou ter a convicção que Jesus é Deus não é só uma questão intelectual, que também é intelectual, que para nós faz sentido, né? Mas é uma questão mística, não é uma crença. É porque ele se revelou, ele se manifestou, ele se relacionou com cada um de nós. Então, essa que é a questão. Então, não são convicções apenas intelectuais, tá certo? Acadêmicas, teóricas, né? Por exemplo, intelectualmente, mas nenhum sábio deste mundo pode me convencer que Jesus, ele não é Deus. Não tem como, isso é impossível. Sabe por quê? Porque a verdade de Deus, ela não se resume, ela não está apenas, e ela não se resume a isso aqui, ó. O livro da capa preta, a Bíblia. A verdade de Deus não é contida aqui não, amados. A verdade de Deus está residindo em uma pessoa. A verdade de Deus não são 66 livros que nós temos aqui. A verdade de Deus, a revelação de Deus, não é isso aqui não. Ó. Também é, não estou dizendo que não é, mas a verdade de Deus não cabe aqui. A revelação de Deus não cabe aqui. A revelação de Deus só cabe em uma pessoa. O próprio livro aqui, que nós entendemos que é a verdade de Deus, no capítulo 14 de João, verso número 6, Jesus disse, eu sou, olha só, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade de Deus está em uma pessoa. A revelação cabe em uma pessoa apenas. Nele, vai dizer Paulo aos Colossenses, estão escondidos todos os mistérios e a sabedoria, todos os tesouros de Deus está escondido em Cristo. Então, só Cristo, ele abarca toda a revelação de Deus, todos os mistérios cabem em Cristo, e por ele, né, a gente conhece a Deus. Porque ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nesse capítulo 14, não foi? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a verdade de Deus é Cristo. Não é a minha pregação, não é a minha interpretação da Bíblia, não é uma versão, uma tradução melhor da Bíblia, não são compêndios teológicos, não são escritos de teólogos ao longo da história, tá certo? Isso são tentativas de traduzir a revelação escrita de Deus, mas a verdade de Deus cabe apenas em Cristo. É por isso que nós somos salvos, não por teólogos, não por exposições teológicas, nós não somos salvos muito menos por tradições religiosas, denominacionais, de vertentes cristãs, ou sei lá que raio que inventam mais aí. Nós somos salvos por uma pessoa, nós adoramos a uma pessoa, nós somos criados, melhor dizendo, recriados em uma pessoa, né? Aliás, é em Cristo que Deus, que a Trindade está recriando a humanidade, né? Não é segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17? Vocês lembram desse texto que é muito conhecido? Quem lembra só faz assim, ó, lembro. Ninguém lembra? Meu Deus do céu. Segundo aos Coríntios 5, 17. Então, bora lá ler para a gente gravar esse trem aí. Vamos até o final do curso, viu, irmã Valéria? Sumiu aí, mas acho que está ouvindo. Até o final do curso, eu entendo que vocês vão memorizar os 31.173 versículos que existem na Bíblia. Então, vamos ler Bíblia para a gente chegar lá no final e gravar tudo isso aí, tá? 31.173 versículos. Cabe ou não cabe na cabeça? Cabe, ó, até coçou a cabeça do outro. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17.
Os que estão em Cristo, diz a Bíblia, os que estão em Cristo, dentro de Cristo, em é dentro, né? Os que estão dentro de Cristo é nova criação. Olha o que o texto diz. É nova criação. Pode ter alguma versão que está criatura, mas criação é a melhor, entre criatura e criação, a palavra criação é a melhor traduzida do original, tá? É melhor. Os que estão em Cristo é nova criação, né? As coisas velhas vão ficando para trás e tudo vai se fazendo novo. Então, em Cristo é a nova criação, é a recriação da humanidade. Jesus é a primeira semente, é o primeiro ser humano de verdade, ser humano que esse ser humano deu conta do pecado. Esse ser humano que não pecou e por isso pode gerar outros que também possam não pecar, mas isso só vai acontecer futuramente na eternidade. Mas aqui já há um embrião, né? Já há um sêmen. Se escandalizem não, tá? Pelos termos que eu estou usando aqui, porque no original é tudo isso aí mesmo. A gente se escandaliza com tanta coisa, né, irmão? A gente deve se escandalizar com o pecado, falar mal dos outros, essas coisas assim, mas essas palavras assim devem ser tranquilo para nós. Então, assim, Jesus, na verdade, é a semente, e a palavra semente lá é sêmen, né? Esperma, e a palavra lá é esperma, né? Então, Jesus é a semente, é o sêmen do primeiro ser humano, nele tudo é gerado. Então, ele é o unigênito, o único gerado, só que ele é o primogênito, que é o irmão mais velho. Isso, Hebreus, capítulo 2 vai falar, capítulo 1 vai falar, tá? Eu não estou inventando nada aqui. É só ler esses capítulos aí com mais atenção, vocês vão encontrar essas expressões aí. É o primogênito de toda a criação, né, e tudo mais. Então, Jesus é este que é o próprio Deus e é este que nós somos nele gerados. Quem é Jesus? É o homem como deveria ser. E Jesus como era. E aí em João capítulo 14, que nós lemos agora, ou pelo menos eu recitei, no verso 6 em diante, né? Ali está, então, dois paradigmas, tá? Deus como era, porque ele disse assim, Jesus. Filipe, né, os discípulos lá perguntaram, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. A gente só quer ver Deus, ninguém mais, só Deus. É um pedido simples, né? A gente quer ver Deus, mostra-nos Deus, mostra-nos o Pai que isso nos basta. Está suficiente, está de boa, isso basta pra gente, eu queria mais ainda. Então, Jesus disse assim, mas Filipe, eu estou há tanto tempo com você, estou há tanto tempo com vocês, né? E vocês não têm me conhecido? Porque quem vê a mim, vê o Pai. Olha só, ver Jesus era a mesma coisa de ver o Pai. E também o Espírito Santo, amados. Porque em Jesus, a gente vê Deus, porque Ele é Deus. Se nós conseguíssemos ver o Espírito Santo, nós veríamos o Pai e veríamos Jesus. Se víssemos o Pai, também nós veríamos Jesus e veríamos o Espírito Santo, porque eles são Deus. Três pessoas distintas, mas são Deus. E na eternidade, no céu, quem veremos? Veremos Deus. E quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. E esse negócio eu não consigo explicar, não me peça para explicar que eu não sei. Vamos para frente, né? Que aqui bugou, bugou a cabeça. Como que explica essas coisas? Não tem explicação, amados. Nós estamos falando de Deus, nós estamos falando da Trindade, nós estamos falando de um ser que vai para além da nossa capacidade imaginativa, né? E discursiva. Então, bora lá. Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Bora lá ver. Não sei porque para mim aqui não aparece mais o tempo de gravação. Se para vocês estiver aparecendo, me fale aí, tá? Senão eu vou ficar aqui. Não aparece também, né? Mas bora lá. Só aparece quando são 10 minutos finais. Mas bora nós aqui. Só que eu não quero prender muito vocês. Mostra aí. Mostra. Quanto tá aí, cara, então? Eu sou ruim demais para ler lábios. E eu sem óculos sou ruim para enxergar as letrinhas. Nossa. Quanto tem? Uns 20 minutos, mais ou menos? Bom, vamos lá. Vamos aqui que eu não vou passar muito não, senão eu estico muito, né, a gravação. Deixa eu ver só o horário que é aqui, tá? É mais uns 10 minutos no máximo, tá? A gente encerra aqui, tá bom? Vocês aguentam aí 10 minutinhos? Pode ser? Pode?
A Ângela já deixa ali sem a imagem lá, porque ela já deve estar no ronco. Tô brincando, Ângela, eu sei que ela está atenta lá. Vamos lá. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 1, né? Aliás, 1 não, 16, tá? Capítulo de número 1, verso 16 ao 18. Eu até anotei errado aqui, mas é isso aí. Colossenses capítulo 1, verso 16 até o verso de número 18. A respeito de Jesus, o Paulo declara aqueles cristãos lá na cidade de Colossos, que tinham um conceito grego, né? Filosófico, aquela coisa toda. E é interessante nós observarmos o seguinte, amados. A mensagem que tem sustentado a igreja ao longo dos séculos, a mensagem que tem sido poderosa e que nenhum império, intelectuais, a fúria infernal tem conseguido parar, é a mensagem que Jesus é Deus. Tá certo? A gente não deve inventar a moda. Porque o próprio Paulo disse em 1 aos Coríntios capítulo 1, ele disse, ó, nós pregamos a Cristo e a esse crucificado, que é loucura, né, para os gregos e é escândalo para os judeus. Mas esse é o poder de Deus. É Jesus Cristo, a crucificação. Jesus é Deus. Essa mensagem tão simples que a gente parece que não consegue mais reproduzir nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas. A gente parece que é trazer mensagens sofisticadas, né? Muitas vezes de tanta elaboração, palavras, conceitos. Não, Jesus é Deus, essa é a palavra, essa é a mensagem que nós devemos pronunciar, carregar, poderosa. Né? O nome de Cristo tem um poder inimaginável, ilimitado. Pelo nome de Cristo, queridos, enfermidades são expelidas. Pelo nome de Cristo, o inferno, Satanás, tem que se encurvar. Pelo nome de Cristo, pessoas são salvas, libertas das suas angústias. Pelo nome de Cristo, demônios têm que deixar o corpo das pessoas. Pelo nome de Cristo, vidas são restauradas, casamentos, pessoas que estão falidas como ser humano, tá certo? Pelo nome de Cristo, olha que coisa interessante, pelo nome de Cristo, Jesus, ele de fato tem um poder nos céus, na terra, debaixo da terra. O nome de Jesus ecoa da eternidade e vai até as mais profundezas dos abismos existenciais e resgata qualquer ser humano mais perdido que tiver. O nome de Cristo é poderoso. A mensagem de Cristo crucificado. É isso que nós temos que pregar. E Paulo fazia isso sem nenhum constrangimento. Paulo intelectual, Paulo poliglota, Paulo com trâmite em todas as áreas da sociedade, Paulo que falava com filósofos, Paulo que debatia lá, não era Areópago, Paulo que falava com os imperadores, com os militares, com os ricos, com os religiosos, Paulo que era influente, ele não se constrangia, ele disse, olha, eu não tenho outra coisa para pregar, a não ser Cristo. É isso aí, Cristo crucificado. Essa é a mensagem de Paulo, essa é a mensagem que 2000 anos tem sustentado a igreja, e essa é a mensagem que a gente tem que pregar. Jesus é Deus. É simples, né? Mas é tão poderoso. Colossenses capítulo de número 1, agora só tem 10 minutos mesmo, tá? Apareceu aqui para mim. Versículo de número 1, capítulo de número 1, de Colossenses, versos 16 ao 18, ó. Porque nele, em Cristo, tá? Está se referindo a Jesus. Porque nele... Ah, não, vamos ler do 15, né? Do 15. Vamos lá, versículo 15, tá? O qual é a imagem do Deus invisível, é isso que eu queria mesmo. Olha só, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele, por Jesus e para ele. Olha só. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pô, que coisa linda, amados. A gente está falando do próprio Cristo, né, de Jesus. Ele é criador, ele é sustentador da sua criação, ele é resgatador daquilo que ele criou. Né? Não, acho que não vai dar tempo de eu falar, chegar lá, mas já estou resumindo aqui. Hebreus capítulo número 1. Fica como lição de casa para vocês lerem, a outra aula a gente talvez dar essa continuidade. Capítulo 1 e capítulo 2, tá?
Então, Hebreus, capítulo de número 1, capítulo número 2. Eu vou narrando o que eu lembro aqui desses dois capítulos aí. Então, tá lá no capítulo, Hebreus capítulo 1, verso 1, 2 e 3, esse eu acho que eu lembro para narrar para vocês. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Olha só. Nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Diz o texto, amados, aqui, a declaração de Hebreus também vai falar que Jesus ele é superior a tudo e a todos. A quem constituiu herdeiro de tudo. Olha só. Deus, o Pai, a Trindade, decidiu constituir Jesus herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, o mundo, a criação, só é viabilizada por causa de Cristo. Verso 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, então Jesus é a expressão máxima da pessoa de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, né? Leiam o capítulo 1 e 2, tá? Todo o capítulo 1 e 2 de Hebreus aí, para que vocês possam ter informação da dimensão, né? Pelo menos que as Escrituras nos trazem a respeito desse tema, de Cristo, a natureza de Cristo. Ele é o próprio Deus, né? Eu vou dar continuidade aqui, pelo menos uns 5 minutos iniciais da próxima aula, dou essa continuidade, a respeito de Jesus como Deus, embora a gente vai falar sobre os ofícios de Jesus, né, na próxima aula, mas eu dou essa continuidade porque tem um conteúdo que eu queria passar para vocês também, tá? Como a natureza de Cristo, né, eu digo. Então aqui a gente percebe que Jesus, ele é o próprio Deus, ele é o Criador de todas as coisas, ele subsiste, ele existe, ele coexiste por toda a eternidade, tá? Até tem uma outra aula minha, tem 2 aulas minhas de outro curso, que se vocês me chamarem no privado, eu compartilho com vocês. Ou se me lembrar, eu jogo lá no grupo também. Sobre a e agora? Auto, né? Auto, pré e coexistência de Jesus, tá? Então ele é autoexistente, ele é pré-existente e ele é coexistente. Olha que coisa tremenda, né? Que as Escrituras falam a respeito de Jesus. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Tá? Judas, a carta de Judas aí, uma antes de Apocalipse, Judas, versículo de número 25, né? Não tem capítulo, vocês sabem, ou capítulo único. Lá no verso 25, que é o último versículo. Judas. Vai dizer assim, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então, a declaração aqui da divindade de Cristo. Tá? A gente vem falando diversos escritores, né? Diversos livros aí do Novo Testamento. Amados, eu não vou ter tempo para dar continuidade, porque se eu começar alguma coisa, eu não consigo aqui desenrolar, tá? Então, fica aí uns 5 minutos para a próxima aula para a gente dar continuidade aqui. Eu só quero mostrar para vocês rapidinho aqui, aproveitar a gravação para que todos tenham essa informação. Ó, eu quero recomendar para vocês esse livro aqui, ó. A Cruz de Cristo, tá? A Cruz de Cristo, de John Stott, um dos maiores teólogos que nós temos, né? Tá? John Stott, A Cruz de Cristo. Excelente, para que vocês possam adquirir e comprar. A gente combina, eu posso até encomendar para vocês. Ó, essa capa não é mais essa capa, porque esse livro não tem mais essa edição aqui. Ele foi reeditado, mais grosso, né? Acrescentaram mais coisas aí. Mas aqui, ó, as evidências da ressurreição de Cristo, irmãos. Os fatos históricos comprovam a ressurreição de Cristo. Aqui o camarada, o Josh McDowell, ele traz evidências da ressurreição de Cristo, hein? Pensa num livro fantástico, excelente. E esse eu estou lendo. Nossa, amados, esse aqui, ó, esse aqui é coisa linda, fenomenal. 400 e tantas páginas, Jesus pela ótica do Oriente Médio. Como que o judeu, o cristão judeu, com toda a sua cultura, ele vê Jesus. Jesus pela ótica do Oriente Médio. Estudos culturais sobre os evangelhos. Esse aqui é fenomenal. Eu estou lendo ele, excelente. Estou lendo, inclusive, para trazer informações boas para vocês aí.
Esse aqui é fantástico, fantástico. Me chama lá no privado e a gente dá as informações aí, tá bom? Então, esses 3 livros eu queria recomendar para vocês. Amados, tem 2 minutinhos, não dá para continuar nenhum conteúdo. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, estaremos juntos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, mesmo horário. Valéria, Deus abençoe. Que bom ter você aqui pela primeira vez. Espero que você consiga, né, participar outras vezes com a gente, tá bom? Deus abençoe. Mas vamos continuar lá pelo WhatsApp, no grupo, tá bom? Vamos lá. Se inscreva, quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva lá. Ativa lá o sininho, né, que é as notificações. Dá um likezinho assim, ó. Se você não achou bom, não faz assim não, que eu fico meio deprimido. Então, se inscreve lá no canal e a gente continua a aula, tá? Pelo WhatsApp aí. Vocês sabem, né? De segunda a sexta, das 10 da manhã até as 18 horas, todos os dias, né? De segunda a sexta. Eu estou à disposição de vocês para a gente tirar as dúvidas e acrescentar mais um conteúdo e tudo mais, tá bom? Deus abençoe, queridos e queridas. Uma boa noite, uma excelente noite para vocês. Espero que esse conteúdo nosso aqui tenha estimulado vocês para saber um pouco mais, procurar pesquisar um pouco mais a respeito da natureza de Cristo. E vamos continuar mais 2 aulas aí, falando ainda de Cristo, de nosso Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês. Eu não sou o Jô Soares, mas eu faço um beijo do magro. Né? Não é do gordo, é do magro. Ah, Angela, tu apareceu agora. Tá bom. Deus te abençoe. Karen, Valdir, Douglas, Valéria, Anjinha, Deus abençoe a todos vocês, viu? Fiquem na paz, queridos.